são 100 milhões de brasileiros com ascendência judaica, almas judaicas aguardando um despertar, e é o papel desta sinagoga, desta comunidade, acolher estas almas que estão adormecidas, mas que estão sedentas, né, por se reconectar com a sua história, se reconectar com o seu passado cultural, religioso. E nós estamos justamente nesta semana estudando sobre justiça e os diferentes aspectos da aplicação da justiça em nossas vidas cotidianas, né? São aplicações práticas da sociedade judaica de como aplicar a justiça, de como viver a justiça, né? Nos relacionamentos pessoais, interpessoais, desde o cuidado com os animais, com a natureza, né? Entre outras temáticas que nós estudaremos neste Shabat especial. Então, nesta noite, onde nós recebemos o Shabat finalmente, dizem que somos escravos porque temos que guardar um dia. As pessoas olham, torcem o nariz e dizem: você guarda o sábado? Você tem que guardar o Shabat? Como se isso fosse um peso para nós, como se isso fosse um peso para Israel, para o povo judeu. E não, é a liberdade. Não somos escravos, fomos escravos no Egito. Hoje somos livres e Deus, desde a criação, nos deu um dia especial, um dia específico para nos conectarmos com o Criador, para nos conectarmos com o nosso Deus, mas também para nos conectarmos com nós mesmos. Os dias comuns, os dias profanos, são os dias que nós nos dedicamos às coisas materiais, às conquistas materiais. E no sábado, nos dedicamos ao descanso e às conquistas espirituais. Mas precisamos de equilíbrio, precisamos entender o nosso papel neste mundo, precisamos compreender aonde estamos indo. Com o que nós fazemos hoje, nós iremos para onde? Vivemos uma constante busca de uma vida melhor, não é mesmo? E eu te digo, se você não está buscando algo melhor, alguma coisa de errado há com você. Precisamos estar em constante evolução, em constante crescimento. Mas para isso, é preciso conhecer os códigos. Eu tenho falado muito de códigos porque nós vamos levar ao povo brasileiro, às 100 milhões de almas judaicas que existem neste país, os códigos judaicos para tornar essa sociedade uma sociedade melhor. Nós não estamos falando aqui em converter 100 milhões de brasileiros, quem dera, isso mudaria a face do judaísmo no mundo. Aliás, se 1% dos 100 milhões de brasileiros com ascendência judaica resolverem retornar, nós mudamos a face do judaísmo no mundo. Mas não é disso que se trata. Trata-se de uma conscientização. Você não precisa se tornar um judeu para ser uma pessoa melhor. Você não precisa se tornar um judeu para viver a prosperidade na sua vida, para praticar a justiça, para tornar o seu país, o meu país, o Brasil, num lugar melhor. E nós estamos precisando, o Brasil está precisando. Mas a Sinagoga no Sim Brasil justamente tem um trabalho específico de acolhimento com brasileiros, há brasileiros que estão buscando retornar às suas raízes judaicas. E hoje eu quero conversar com vocês. Nós preparamos aqui uma breve mensagem, um breve treinamento, uma breve aula a respeito de 3 códigos, somente 3 nesta noite, para você viver uma vida próspera e feliz. Mas como? Parece muito vago, afinal todo mundo vende felicidade. A televisão vende felicidade, as propagandas vendem felicidade, a política vende felicidade, todo mundo está vendendo felicidade. Mas eles não te ensinam como desenvolver isso na sua vida.
Eles trocam por um produto, por um carro novo, por uma comida deliciosa, por um lugar maravilhoso, em troca de dinheiro. O dinheiro, você trabalha, conquista o dinheiro e o dinheiro compra pequenas felicidades, em forma de objetos, de vivências, de sensações. Agora, eles não ensinam na novela da Globo a construir a sua felicidade, construir a sua prosperidade. Nós precisamos, às vezes, ouvirmos algumas verdades, e a Torá, ela só nos traz verdades. Essa paraxá semanal, que nós iremos nos debruçar sobre ela neste Shabat, ela nos traz algumas verdades sobre a justiça, algumas verdades sobre o equilíbrio, sobre o trabalho. Então, nós estudaremos rapidamente com você, para que você faça o Kiddush e celebre com a sua família e, enfim, comece o seu descanso. Nós vamos falar sobre 3 códigos, que abrangem a construção da nossa felicidade. São 3 códigos essenciais que vão além da riqueza material, abrangendo o equilíbrio emocional, moral e espiritual. É sobre isso que essa paraxá trata esta semana, sobre o equilíbrio emocional, moral e espiritual. Nós precisamos ter esse equilíbrio para identificarmos como agir com justiça, como identificar um comportamento moral adequado aos nossos valores, aos valores da Torá, e identificarmos os nossos valores éticos. Vamos lá. Vamos falar sobre a justiça. A justiça é o pilar fundamental de uma sociedade harmoniosa e de uma vida próspera. Ela transcende a mera aplicação de leis, incorporando a noção de equidade, retidão e imparcialidade em todas as nossas ações e decisões. Ela não foi colocada por Deus, e essa semana nós falamos muito de justiça, também, continuação da Paraxá Shoftim. Nós seguimos falando essa semana a justiça com os animais. Se você encontrar a mãe pássaro no ninho com os seus filhotes, leve os filhotes, mas deixe a mãe, porque se você levar a mãe, os filhotes vão morrer, quem vai alimentá-los? Justiça, equilíbrio. Então, não devemos apenas aplicar a lei, mas com os nossos valores, com o cuidado com o próximo, pensando em justiça social, buscamos um equilíbrio para viver determinadas leis. Porque a lei por si só é apenas um escrito, é apenas uma diretriz, mas qual é o objetivo? Sempre, desde o princípio, o objetivo da lei dada por Hashem a nós foi trazer um equilíbrio entre nós e os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Nem tanto para mim, nem tanto para você, mas um equilíbrio que faça com que nós consigamos viver em paz, com alegria, com regozijo, e consigamos prosperar nós dois juntos. Quando dizem, o sol brilha para todos, é necessário ter um equilíbrio para que realmente o sol, ele consiga regar toda a nossa plantação. Se eu ficar com um terreno de um lado, em algum momento do dia, o sol já não vai mais bater no meu lado da cerca, mas vai bater no seu. Então, apenas o sol brilhar, ele brilha para todos, mas
a justiça, a aplicação da justiça com equilíbrio é que vai nos fazer distribuir as nossas posições neste mundo, neste universo, para que todos nós consigamos receber. Então, a justiça nos relacionamentos. Praticar a justiça em nossos relacionamentos significa tratar todos com respeito e dignidade, independente da sua posição social ou pessoal. Isso cria um ambiente de confiança e reciprocidade. Tratarmos todos com carinho, com amabilidade, ou seja, ser amável, respeitoso, os mais novos respeitarem os mais velhos trataram as pessoas mais novas com carinho, com paciência, ensiná-los, acolhê-los. Hoje nós temos uma inversão de valor, que as pessoas mais velhas são consideradas retrógradas. Isso é coisa do meu pai, aquele retrógrado. A sociedade, ela inverteu, ela demonizou a figura do pai e da mãe. Os filhos são orientados o tempo todo a acharem que os pais são chatos, que os pais são antiquados. E isso nos afasta justamente da justiça nos nossos relacionamentos. Inclusive, essa paraxá, ela trata da relação de pai e filho. O que os pais deveriam fazer com o filho rebelde? Deveriam identificar aquele comportamento, apresentá-lo ao tribunal, apresentar os motivos e executar a pena. Os pais deveriam levar aquele filho para que ele fosse executado. Ou seja, deveria haver um equilíbrio na educação que os pais davam aos filhos para não precisarem levar para o apedrejamento. Já pensou? Você ter que levar um dos seus filhos para ser executado? Que pai faria isso? Mas, para que isso não aconteça, para que você não seja obrigado a ver a execução do seu filho, o eduque. Mas hoje você está numa guerra constante com o mundo externo. Mas o mundo externo não é só fora da sua casa. Dentro da sua casa também, através das telas, dos computadores, dos telefones celulares. O pai diz não, mas um influencer na internet vem e diz sim. Seu pai não sabe o que ele fala. Eu já peguei em alguns momentos o meu filho assistindo um influencer que dizia: o seu pai não sabe o que ele está falando. Quem disse que você tem que obedecer o seu pai ou a sua mãe? Então, nós pisamos em ovos, porque muitas vezes os filhos acabam confiando muito mais em um estranho do que no pai e na mãe. Agora, devemos orientar os nossos filhos o tempo todo, quando se levantam, antes de dormir, e inculcar nas suas mentes a importância de praticarmos a justiça nos relacionamentos, a cordialidade. A justiça no trabalho, no ambiente profissional, a justiça se manifesta através de práticas éticas, reconhecimento justo do mérito e o tratamento equitativo de todos os colaboradores, promovendo um clima de produtividade e satisfação. Ou seja, equilibrar o ambiente em que você está, não destacar alguém em detrimento de outro. É difícil. Nem sempre nós estamos conscientes do nosso papel, mas liderar consiste nisso. Liderar no seu trabalho, liderar na sua casa, liderar a sua própria vida. E a justiça consigo mesmo. Então, justiça nos relacionamentos, justiça no trabalho e justiça consigo mesmo. Você está sendo justo com você? Ser justo consigo mesmo implica em reconhecer seus próprios méritos e limitações, praticando o autocuidado
a autocompaixão, essenciais para uma vida equilibrada e feliz. O que você tem feito com você? Como você tem se tratado? Você só será capaz de praticar a justiça com os outros se você pratica com você, se você vive isso. É impossível nós vivermos aquilo que nós não conhecemos. Não há como exigirmos dos outros aquilo que nós não praticamos, aquilo que nós não temos como verdade, os códigos morais e éticos. Como você tem se visto? Como você tem se tratado? O que você tem praticado nessa busca constante de crescimento e desenvolvimento? Reconheça os seus limites, mas também reconheça as suas capacidades. Jamais diga a você que você não pode, que você não é capaz, que você não vai chegar lá. Não entre nessa. Não se desincentive. Nunca profira uma palavra negativa contra você. Muito pelo contrário, todos os dias afirme: eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Todos os dias. Parece algo besta, parece algo superficial, crendice, mas não é. Porque o seu limite mora dentro de você, o seu limite não está fora de você, ele está na sua mente. E para que você consiga praticar a justiça, você precisa ser justo com você, porque se você não cuida de você, você vai se preocupar com a mãe passarinha e os seus filhotes? Você vai se preocupar com o jumento do seu amigo que está com a carga muito pesada ou que está perdido? Com o boi? Essa paraxá fala disso. Se você encontrar o boi do seu amigo ou do seu vizinho perdido, você deve sim pegar o boi e devolver para o seu amigo ou chamá-lo. Agora, se você é indiferente com a sua vida, você vai se preocupar com o seu vizinho, com o seu irmão, com o estrangeiro que está na sua terra? Então, parte daí. Olha, eu vi que o Noah está aqui com a esposa, eu vi que o carro do Noah está com o pneu murcho no estacionamento. Noah, alô, Noah, o pneu do seu carro está murcho. Cuidado, preste atenção. Não seja indiferente. Exemplos práticos, coisas comuns no dia. Você está com uma alface no dente. Coisas ridículas, mas que fazem a diferença. Se preocupe com o próximo. Essa paraxá diz muito isso. A justiça social com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro, o peregrino, com os animais. A Torá nos diz: justiça, justiça seguirás para que vivas, coloca lá, e herdes a terra que o Senhor teu Deus te dá. Devarim, capítulo 16, passuque 20. Este verso enfatiza a importância da busca constante pela justiça como um caminho para uma vida plena e abençoada. E o Talmud nos diz: o mundo permanece em 3 coisas: na verdade, na justiça e na paz. Isso destaca a justiça como um dos pilares fundamentais que sustentam a existência harmoniosa do mundo. E a Cabalá? A justiça não é apenas a essência da verdade, é a manifestação do equilíbrio cósmico entre a misericórdia e o rigor. A Cabalá apresenta a justiça como uma força cósmica que equilibra as energias do universo. Tudo é energia. Nós temos em casa um passarinho, uma calopsita, e todas as vezes que eu abro a porta, ela pia. Ela não pia para mais ninguém, ela pia quando eu entro. Não preciso falar nada, nem fazer um movimento, um barulho. Ela pode, muitas vezes ela está num outro cômodo, ela não está me vendo e nem me ouvindo, mas quando eu entro pela porta, ela pia, sem parar. A energia que nós carregamos. Você pode não ver, você pode até ser cético, mas você carrega uma energia capaz de contagiar. Se a sua energia não é de justiça,
você não vai atrair justiça para si. Se você já olha tudo com maus olhos, que se dane o Noah, seu pneu está murcho, que se dane, que saia lá e fure o outro, e azar é o dele. É assim, é isso, é essas vibrações que você vai atrair para você, então que se dane você também. O que nós emanamos para os outros, a mesma energia, com a mesma intensidade, será emanada para nós. Vamos lá. Vamos em frente. Agora vamos falar sobre o equilíbrio. Primeiro falamos de justiça e muitas vezes agimos com rigor, com severidade, para que a justiça seja aplicada. Por exemplo, quando o filho era desobediente, rebelde, os pais o levavam para a corte julgava e aqueles filhos eram executados. O rigor da lei. O rigor da lei sendo aplicado. Agora nós vamos para o código do equilíbrio. O equilíbrio entre as coisas. O equilíbrio é a chave para uma vida harmoniosa e próspera. Ele envolve a distribuição adequada de energia, tempo e recursos em todas as áreas da nossa vida, promovendo bem-estar e realização. Ou seja, como nós vamos distribuir o nosso tempo, como nós vamos distribuir a nossa energia e para quem? Para quem você está dedicando a sua energia do dia? Para quem? Para quê? Com quem? Filhos, família, trabalho, comunidade, o envolvimento espiritual, a vida profissional, o lazer, o que nós estamos fazendo? Tudo isso traz o tempero da vida. Cultivar o equilíbrio emocional significa desenvolver a capacidade de gerar nossas emoções de forma saudável, respondendo às situações da vida com serenidade e sabedoria. Equilíbrio emocional é o princípio da prosperidade. Muitas vezes as nossas emoções ou a falta de controle delas faz com que nós percamos tudo. Percamos oportunidades, amigos, conexões pelo desequilíbrio. E é um desafio diário. É um dos maiores desafios você encontrar o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, de entender que nem sempre o problema é com você. Afinal de contas, 99% o problema não é teu. Não leve para o lado pessoal. Se nós levarmos tudo para o lado pessoal, nós não teremos vida. Nós viveremos sendo ofendidos. O mundo não gira em torno de você. Já ouviu isso? E nas questões emocionais também. Se alguém te falou atravessado, se alguém passou e não te cumprimentou, se alguém não lembrou do seu aniversário, não se sinta desconsiderado. Poxa, mas que falta de consideração, mas que falta de respeito. Mas analise o seguinte, essa ação, ela partiu de onde? De onde ela veio? Ela não veio de você, ela veio da outra pessoa? Ora, o outro indivíduo é um outro universo, totalmente diferente do seu. Sem saber pelo que o outro está passando, não há como nós levarmos para o pessoal, senão não vivemos. Então o equilíbrio emocional é encontrarmos um meio termo entre as nossas decepções e a boa convivência com o mundo, entre os nossos problemas e a conexão com as demais pessoas, a produtividade, o trabalho, o descanso, a busca espiritual. Quando você passa uma semana dura, a entrada no Shabat também é dura. O Shabat é um refúgio e nós devemos colocar os nossos problemas, os nossos desafios numa bolsa, pendurá-las no portão e
adentrarmos ao Shabat. A nossa relação com Deus não tem nada a ver com os desafios que estão nos aguardando. Muito pelo contrário, Ele vai recarregar as nossas energias, estabilizar a nossa mente, para que no domingo, no primeiro dia da semana, você saia resolvendo as situações. Agora, se você traz as suas situações, os seus desequilíbrios semanais para o Shabat, você vai contaminar a pureza estabelecida, você não vai sentir vontade de celebrar o Kabbalat Shabbat com a sua família. Afinal de contas, tudo de ruim aconteceu com você na rua, então você não vai celebrar o Kiddush familiar porque te maltrataram no seu trabalho. O equilíbrio emocional, ele justamente te permite gerir as situações, separar as ocasiões, os momentos. O que aconteceu no meu trabalho com os meus funcionários, fica lá. Agora eu estou aqui com a minha esposa, ou com o meu esposo e com os meus filhos. É a nossa família. O que aconteceu de ruim não tem nada a ver com o que nós vamos celebrar na nossa sinagoga. Afinal de contas, isso eu vou resolver. Vou na sinagoga buscar a resposta. Vou ler Torá. Vou subir a Torá para a minha mente se elucidar. Então, olha, essa semana eu não vou, tive muito problema. Eu já ouvi muito isso. Shimon, essa semana não estarei rezando com vocês porque eu tive muitos problemas. Meu irmão, se você teve problemas, aqui é o teu lugar. É a ilha. O Shabat é a ilha onde permite nos conectar com o sagrado e limparmos nossas almas. É tão gostoso você celebrar o Shabat quando a semana foi boa, produtiva, fechou grandes negócios. Você chega aqui pulando de alegria. Mas quando ela é difícil, o seu Yetzer Hará, sua má inclinação te diz, não vá, você não está com clima para se conectar. Então o equilíbrio emocional, ele vai justamente colocar você no caminho certo, porque você passa a entender, é um exercício diário, a busca pelo equilíbrio é um exercício diário. A gestão do tempo, uma gestão equilibrada de tempo, implica em distribuir adequadamente nossas horas entre trabalho, lazer, relacionamentos e autocuidado, garantindo uma vida plena e satisfatória. Isso é um desafio. Muitas vezes nos perdemos no tempo e nos dedicamos apenas a alguma coisa ou ficamos ali postergando, como diz, procrastinando. Esse é o maior veneno para uma vida de equilíbrio e para a busca da prosperidade. Isso te impede de prosperar, a procrastinação. E geralmente, as pessoas que falam que não têm tempo, elas estão afundadas em procrastinações. Porque ela não tem tempo, porque na sua mente ela tem muita coisa para resolver. Olha, eu não vou porque eu tenho que resolver muita coisa. Mas isso acontece num dia, no outro, uma semana toda, um mês todo, o ano todo, e a vida toda ele está com muita coisa para fazer e não pode fazer mais nada, porque não consegue gerir o tempo. Mas não consegue gerir o tempo porque tem muita coisa? Não, porque procrastina as decisões. Procrastina as resoluções, as ações, as atitudes. Não, eu resolvo semana que vem, não estou com cabeça para isso. Olha, isso aqui precisamos. Olha, também não estou com cabeça para isso. Semana que vem eu vejo. Isso aqui nós vamos ter que. Olha, não me venha com isso agora. E você está se enganando o tempo todo. E o telefone é um dos maiores inimigos da nossa concentração e da execução de tarefas.
ele é dos itens envolvidos na procrastinação. Quando de repente você se perdeu ali um tempão olhando os vídeos na internet e não resolveu o que tinha que ser resolvido. A administração financeira também. O equilíbrio financeiro envolve uma relação saudável com o dinheiro, praticando a generosidade e a poupança e investindo em um futuro próspero sem negligenciar o presente. Afinal de contas, é impossível estarmos contentes, felizes, saltitando de alegria, se não conseguimos nos relacionar bem com as nossas finanças, se elas estão desequilibradas. Finança desequilibrada significa que não vamos ter o recurso para uma boa refeição no Shabat, não vamos ter o recurso para ir à sinagoga, não vamos ter o recurso para nos deleitarmos no Shabat, porque afinal de contas não temos o dito dinheiro. Então, um equilíbrio financeiro vai te permitir uma conexão mais feliz, mais saudável com o sagrado. Você vai pegar sua família toda, vai à sinagoga, vai fazer aquela refeição deliciosa, vai estar em paz, porque as suas contas estão equilibradas. Então, isso influencia diretamente na sua relação com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. A Torá nos diz, o conceito de Shabat na Torá ensina sobre o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Êxodo, Shemot 20, do Passuque 9 ao 10. O Talmud ressalta a dualidade e o equilíbrio da criação, na criação. Tudo o que Deus criou neste mundo, Ele o fez em pares, o bem e o mal, o dia e a noite, o dia sagrado e o profano, a espiritualidade e as coisas materiais, o equilíbrio. O judeu não tem medo do material, o judeu santifica o material. Ele santifica o pão que come, a água que bebe, a roupa que veste. Por isso que ele busca o melhor, a melhor comida, tem o melhor carro, consegue lidar muito bem com o dinheiro. Poxa, mas como que vocês, judeus, lidam tão bem com o dinheiro? Porque o dinheiro não é um problema. Ele é um meio. Deus nos colocou aqui como donos deste mundo. Então, nós não temos problemas com o material. Nós santificamos e o material, ele nos eleva para próximo de Deus. E a Kabbalah, o equilíbrio é representado pela Sefirá de Tiferet. A Sefirá de Tiferet representa o equilíbrio perfeito entre Hesed, misericórdia, e Gevurah, a justiça, na sua forma mais severa. Os códigos de valores morais e éticos. Terceiro código, valores morais e éticos. Os valores morais e éticos são o princípio fundamental que guiam nossas ações e decisões, promovendo uma vida em integridade, honestidade e compaixão. Eles formam a base de uma sociedade justa e de relacionamentos saudáveis. Quais são os seus valores? Hoje, infelizmente, os nossos jovens não sabem quais são os seus valores. Primeiro que a televisão não ensina, a internet tampouco. E se os pais não falam em casa, como é que esse jovem vai saber os seus valores? Já perguntou para o seu filho? Filho, quais são os nossos valores familiares? Aliás, o que são valores? O que são valores? O TikTok não ensina. O TikTok não ensina, mas ele coloca na cabeça do seu filho, da sua filha,
os valores que o sistema acha que eles devem incutir. Eles não falam sobre valores judaicos, éticos, morais. Eles falam sobre os seus próprios valores, os seus próprios interesses. Valores morais e éticos. Como se vestir, como se comportar. Peça licença ao entrar para abordar alguém. Valores éticos. Saiba se comportar. Valores morais. Saiba como falar com a outra pessoa. Valores morais. Fale baixo, não grite. Diga obrigado, peça licença. Se abriu, feche. Se pegou emprestado, devolva. Peça permissão. Valores morais e éticos. Mas o sistema diz, isso é retrógrado. Esse conservadorismo é retrógrado. Ficam falando de valores, que coisa mais chata. Mas são os valores que te conectam, são os valores que equilibram a vida. Mas valores pautados no que Deus nos deu, no que Deus nos entregou como valores. Porque hoje os valores se inverteram. Hoje nós temos estudantes, jornalistas, professores, que têm o mesmo discurso que um terrorista do Hamas, a mesma fala. Você não sabe se ele é um terrorista do Hamas, se é um estudante universitário, se é um jornalista brasileiro, se é um professor. Você fala, poxa, essa fala é do Ayatollah iraniano. Mas aí, como pode? Ele defende determinadas pautas. O professor, o jornalista, o estudante, o universitário brasileiro, ele defende certas pautas que o próprio terrorista do Hamas o executaria se soubesse as pautas que ele defende. Mas quando se trata de odiar Israel, eles conseguem dar as mãos e odiar Israel. Inversão de valores, porque Israel é que garante a liberdade. Os valores judaicos e cristãos do nosso país é que garantem a liberdade que ele tem para falar as coisas que ele fala na internet, nos jornais, na televisão. O terrorista do Hamas não daria espaço para ele se manifestar. São valores. Onde roubar é bonito, relativizaram o que é mal, o que é errado, relativizaram. Se alguém de uma posição política faz, é errado. Mas se outro faz a mesma coisa, não tem tanto problema. Aconteceu essa semana. Na semana que passou, um ministro do governo foi denunciado por abuso sexual. Não é mesmo? Assédio, né? Assédio, abuso. No outro dia, os jornalistas estavam minimizando a situação dele. Por quê? Porque ele faz parte do mesmo como diz, agora me fugiu a palavra, mas do mesmo grupo político, né? Da mesma ideologia política, moral e ética. Então relativizam. Para você é errado, mas para ele é certo. Incorporar valores éticos em nossas decisões cotidianas nos ajuda a navegar por situações complexas com clareza e integridade, contribuindo para uma vida mais significativa e alinhada com os nossos propósitos mais elevados. A prática constante da transparência e a integridade em todas as nossas interações fortalece nossa reputação, constrói confiança e cria um ambiente de respeito mútuo em todas as esferas da vida. A transparência onde, quando alguém olha para você, já reconhece quais são os seus valores. Isso é transparência. Se alguém
olha para você e não consegue identificar, poxa, mas será? Porque se ele for te propor o mal, ele vai olhar para você e falar, não. Ele vai olhar como você anda, como você se veste, como você fala, como você gesticula. Ele vai, não, esse não é dos meus. Para mim não dá. A minha avó já dizia, cuidado, hein? Cuidado com quem você anda. Cuidado, né? Me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Então, cuidado. Então, a transparência nas atitudes, nas falas, ela vai trazer um equilíbrio na sua vida só de coisas boas. Inspiração de liderança e ética ao viver de acordo com valores morais e éticos elevados, porque hoje os valores estão nivelados por baixo e não por cima. Aquele que não tem apego à família. Essa semana tomou conta das notícias a blogueira advogada presa. Ela dominou as notícias. Falam dela 24 horas. É o que está na mídia. Comportamentos ruins, falta de ética, porque ela foi presa por estar ligada com ações criminosas, são as acusações que ela enfrenta. E é ela que está na mídia. Não é aquele que faz caridade, aquele que inventou uma cura, o médico que ajuda crianças. Não. Quem está aparecendo todos os dias, 24 horas, é aquela pessoa que nivelou os valores morais e éticos no pior nível possível, no mais baixo nível. É ele que ganha destaque. É ele. Falem mal, falem bem, falem de mim. E é o que a sociedade hoje valoriza. E é o que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta estão consumindo diariamente na internet. Liderar também é dizer não, também é ensinar. A Torá, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, Vaikra 19, Passuque 18. E o Talmud, o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Esta é toda a Torá. Shabat 31a. E a Cabalá, aquele que age com bondade e verdade, atrai as bênçãos das Sefirot. Zohar Bereshit 75b. Agora, para nós finalizarmos o nosso bate-papo desta noite, né, desse recebimento de Shabat, tudo isso deve ser integrado na nossa vida. Afinal de contas, cada um de nós é um pequeno universo, com sentimentos, sensações, crenças. Temos os nossos sistemas, cada um foi educado de uma forma, cada família tem a sua própria cultura, a sua própria forma de ver o mundo, e nós temos que integrar esses 3 códigos, a justiça, o equilíbrio, os valores. Integrando isso, nós vamos conseguir viver uma vida feliz e tranquila e ter paz, porque para prosperar nós temos que ter paz. Ninguém prospera com a cabeça pegando fogo. Você não tem tempo, porque você está preocupado se alguém está querendo te derrubar. Você está se vitimizando, eu sou um coitado, e esquece de prosperar. Esquece de ver o lado bom da vida, de ver as oportunidades, porque alguém está te olhando torto, porque alguém está implicando com você. Você se concentra no comportamento externo e esquece do seu. A justiça serve como a base sólida sobre a qual construímos nossas relações e interações. Ela nos guia a tratar todos com equidade e respeito, criando um ambiente de confiança e harmonia em nossa vida pessoal e profissional. O equilíbrio nos ensina a distribuir nossa energia e atenção de forma sábia entre as diversas áreas da vida. Através dele, alcançamos uma excelência mais plena, evitando excessos e cultivando harmonia em todos os aspectos da nossa jornada.
equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilíbrio. A Nucim Brasil é um equilíbrio da prática religiosa, cultural. Valores éticos como bússola. Quais são os valores que te guiam? Se você não sabe, se você ainda duvida, se você não tem isso claro, busque elucidar os seus valores. Quais são os valores que te guiam? O respeito ao próximo. Respeito à sua família. Os valores morais e éticos atuam como uma bússola interna, orientando as nossas decisões e ações. Se você tem incutido na sua mente que é errado roubar, todas as decisões no seu trabalho, na sua vida, serão pautadas nisso. É errado trapacear, todas as suas decisões serão pautadas nisso. Não vou fazer esse tipo de negócio porque isso é trapaça. Não vou fazer isso porque isso é roubo. Não vou praticar isso porque é imoral. Não foi o que o Pai me ensinou. Eles nos mantêm alinhados com os nossos propósitos mais elevados, inspirando-nos a viver com integridade e a fazer a diferença positiva no mundo. Então, ao integrarmos esses 3 códigos, justiça, equilíbrio e valores éticos, em nossas vidas diárias, criamos uma sinergia, uma sincronia poderosa que nos conduz a uma prosperidade autêntica e duradoura, repleta de significado, propósito e harmonia com o mundo ao nosso redor. Não fomos colocados aqui para vivermos isolados. A nossa missão é integrarmos quem nós somos, aquilo que nós acreditamos, como nós vivemos com o mundo que está à nossa volta. Você não vive numa bolha. Você tem que negociar, você tem que aprender, você tem que trabalhar com pessoas que nem sempre têm os mesmos valores que você. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que você prospere, tenha sucesso na sua vida, é você ser fiel aos seus valores. Ok? Vamos para o Kiddush, que isso possa te ajudar a se desenvolver um pouquinho mais na sua jornada. Shabbat Shalom.